Olá, paz do Senhor a todos. Venho por meio desse primeiro vídeo do grupo Mensageiros do Século XXI tratar sobre um tema que eu acredito que seja bastante conhecido, que é o tema renúncia. Essa palavra, antes de começarmos, essa palavra, acredito eu, já foi bem ouvida no seu dia a dia, né? Porque é uma palavra bastante reflexiva, uma palavra que se toca muito no assunto, é um tema bem usado, principalmente para os evangélicos. Bem, renúncia. A gente vai estar aprendendo mais. Nosso objetivo do grupo é tentar aumentar o conhecimento das pessoas, tentar fazer com que as pessoas saibam mais sobre determinados temas. E o assunto de hoje é renúncia. Preparamos um texto base aqui para ajudar a quem está ouvindo, a quem está nos vendo, a entender mais sobre essa palavra, só que baseado na Bíblia. Aí eu achei aqui em Mateus, capítulo 16 e versículo 24, se você estiver aí com sua Bíblia, ou se puder pegar rapidamente para nos acompanhar, somente um versículo que é bastante conhecido também, e é interessante, que é algo que Jesus ele fala aos seus discípulos e que a gente vai estar também estudando hoje, rapidamente. Aí, Mateus capítulo 16, versículo 24, nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele nos diz o seguinte, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser estar ao meu lado, renuncie-se a si mesmo. É a primeira coisa que ele fala que devemos fazer para o seguir. Renuncie-se a si mesmo. Depois, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí quando ele diz renuncie-se a si mesmo, primeiramente eu pego aqui quatro significados do verbo renunciar. Renunciar quer dizer recusar, rejeitar, negar e abandonar. Acredito que nessa passagem o significado negar seria o mais apropriado. Substituindo, ficaria assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Negar ou renunciar, nesse caso, o que significaria? Bom, negar ou renunciar quer dizer que a gente vai deixar aquilo de lado que a gente fazia antes, quando era do mundo, ou quando não conhecia Jesus, quando estava sem estar debaixo da sua graça, sem estar o adorando, quando a gente não seguia, vamos resumir assim, a gente tem que deixar aquilo de lado que a gente fazia, que era mal aos olhos do Senhor, que era pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. O nosso alvo é Jesus e a gente tem que estar sempre acertando. Como é que eu vou acertar o alvo? É fazendo tudo aquilo que Ele quer que eu faça, fazendo tudo aquilo que vai conforme a sua palavra, que vai conforme a Bíblia. Então, se eu não faço, eu erro o alvo e peco. Então, renunciar, negar-se a si mesmo, quer dizer deixar o pecado de lado, deixar aquilo que a gente fazia. A gente sabe que o diabo, inimigo das nossas almas, ele nos tenta naquilo que a gente praticava, que era mal aos olhos do Senhor e aquilo que a gente gostava de fazer na época que não servia a Jesus. Exemplo, se eu bebia bebidas alcoólicas e não bebo mais, porque logicamente aceitei a Jesus, mas era um hábito que eu tinha, deixei. Mas o diabo ele vai me tentar justamente nisso, vai usar pessoas para nos oferecer aquilo que a gente fazia, e nesse determinado momento a gente precisa negar. Agora ele diz assim, renuncie-se a si mesmo. Como renunciar a mim mesmo? Quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: renunciar à carne. A carne, a gente sabe que é aquilo que nos leva, é a parte que nos leva a pecar, a parte que nos leva a fazer aquilo que não agrada ao Senhor.
Então, quando ele diz negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, ele quer dizer, olha, te afasta do pecado, te afasta daquilo que eu não me agrado, te afasta, nega, abandona, recusa, rejeita. É isso que ele quer nos dizer. Aí ele diz o seguinte, olha, se você quer me seguir, se você quer seguir a Jesus, e se você que está aí ouvindo, se você não for evangélico, mas por curiosidade está escutando esse vídeo, e quer seguir a Jesus, e tem um desejo, mesmo que seja pouco, aquele desejo de seguir a Jesus, aquele desejo de deixar essa vida e estar seguindo a Jesus, estar caminhando, ele diz o seguinte, olha, renuncie-se a si mesmo. Aquilo que você faz e sabe que é pecado, sabe que não agrada a Deus, renuncia, deixa de lado, começa a fazer aquilo que eu me agrado, me aceita, e começa a andar segundo a minha palavra. E para os evangélicos, renunciar a si mesmo significa deixar tudo aquilo que você fazia antes, significa deixar tudo aquilo de lado. Então que a gente possa, resumindo esta palavra, que a gente possa cada dia mais estar deixando de lado as coisas que não agradam ao Senhor. Porque se a gente quer seguir a Jesus, se a gente quer estar ao lado do Senhor, se a gente quer servir a Deus e quer ter Ele como amigo, como Pai, a gente tem que deixar tudo aquilo de lado e seguir. O apóstolo Paulo, ele nos diz que combati o bom combate, combater de lado é resistir, é ter coragem para vencer o pecado. Ele diz, acabei a carreira e guardei a fé. Então que a gente possa continuar resistindo até acabar a nossa carreira e irmos ao céu, encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor a todos. Amém.